Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Quando nós compartilhamos nossa vida de leitores, estamos apenas dividindo experiências ou em algum momento a leitura também se transforma em performance? Esse é o tema do episódio de hoje. E para conversar com a gente sobre isso, recebemos uma convidada muito especial e que vou tentar fingir costume. Ela é apaixonada por cultura pop e para quem acompanha seu conteúdo há mais tempo, já sabe que estamos falando de uma das pessoas mais vocais quando o assunto é séries como Bridgertons, Game of Thrones e Off Campus. Inclusive, ela foi uma das culpadas do lançamento do elenco no Brasil, vocês sabiam? E de alguém que continua defendendo com todas as forças o legado de The Oa da Netflix, uma série que até hoje não aceitamos o seu cancelamento. E estou com ela nas trincheiras sobre essa pauta. Através da sua criação de conteúdo, conquistou seu espaço nas redes sociais, ao lado do Panda, seu sócio na vida e no trabalho, sempre com autenticidade e criatividade e se conectando com diferentes públicos. Ao longo da sua trajetória, ela vem transformando experiências em tendências, conteúdos críticos e bem posicionados. Além do seu canal Cris e Panda, participa de diversos projetos ligados à literatura e também está à frente do Aurora Cast, o podcast literário que faz com mais dois amigos. É tanta coisa que essa mulher faz que ficaremos aqui eternamente falando sobre isso. Seja muito bem-vinda ao Amigos Livros Cast, Cris Siqueira. Amei, obrigada. Acertamos tudo, Cris? Obrigada. Não sei se acertou, mas enalteceu, tá ótimo já, Tá entendeu? bom. Achei maravilhoso. É verdade esse bilhete? E nas horas vagas ainda faça um filho, gente, juro. Como pode? Não sei nem Exato, como, não gente, sei nem quando é eu dormi a verdade. última vez. Abel, 1 ano e 3 meses, Cris. 1 ano e 3 meses, o Divo veio aí, ó, no meio de livros e séries. Nasceu uma É o criança. personagem mais importante da vida da Cris, veio aí. Com certeza, com certeza. Mais protagonista que eu da minha vida agora. Ele é o principal personagem de todas as narrativas. Ele é, É ele ele, que guia. lindo. Obrigada, gente, eu amei, amei o texto, amei o resumão, vou botar no meu LinkedIn. Olha só, hein, olha só, hein. Muito O bom bom. é que a gente faz umas introduções assim, apresenta o convidado e tal, aí teve gente que já falou assim: "Nossa, eu gostei, eu posso levar esse trecho de gravação e usar em outros conteúdos?" Eu vou usar pra mim, Não, Cris, pra e mim. assim, a gente não faz essa introdução para qualquer pessoa, tá? É que assim, às vezes é uma pessoa que a gente considera que é muito importante, a gente fala: "Não, temos que trazer", tipo, sabe quando você vai no naquele programa Provoca da TV Cultura? Eu sou fã, assim, eu adoro as introduções deles, assim, tipo É Roda muito bom. Viva, eu acho muito Aham, bom, assim. É é tipo assim, muito meu bom. sonho um dia é ir lá no Provoca falar com o Tais, assim, falar sobre Ele é maravilhoso, inclusive, né, eu conversar com ele deve adoro ser ele. ótimo. Deve ser muito bom. Eu acho ele muito sagaz, assim, na forma como ele tem o approach ali pra falar com as pessoas, eu acho Ele muito bom. é. É muito bom. Cris, antes da gente Diga. entrar na pauta aí do episódio de fato, a gente Hum. gosta de conhecer um pouco mais da história. Como começou a sua relação com a leitura? Se ela começou lá na infância, em que momento você tem, assim, as primeiras lembranças de que você se apaixonou pela leitura? Cara, eu me apaixonei pela leitura em áudio, olha que louco, né, a gente vai e volta mesmo nas mídias, assim. Porque antigamente eu não sei a idade de vocês, eu sou uma pessoa dos anos 80. Eu tenho E 36. aí então tá ótimo. Lá na casa da minha avó, eu ficava na casa da minha avó quando eu era criancinha, muito criancinha, para os meus pais trabalharem, né. E ela tinha uns disquinhos de historinha, e aí tinha tipo Cigarra e a Formiga, várias historinhas, assim, infantis que eram um vinilzinho pequenininho, e ela tinha uma coleção desses que provavelmente ela já tinha comprado ali por conta de neto mesmo, tal. E eu ouvia repetidamente, assim, então eu passava o dia ouvindo esses disquinhos, era meu streaming da vida, assim, esse negócio. E meio que guiou muito dos meus gostos ao longo da vida, esse hábito, porque eu ficava ali ouvindo e imaginando as histórias. De certa forma eu estava consumindo literatura, mesmo que falada ali, né. Hoje em dia, audiolivro é livro sim, eu sou muito defensora. Sim, eu também concordo. Nossa, porque tem gente que fala que não, que gente, pelo amor de Deus, se você tá ouvindo Gente, uma isso aí história e é imaginando a pauta para história, outra conversa, que isso aí rende também. de reclama de outro em Cris, outro momento. essas são as pautas do Tribunal das Minúsculas Causas, né. Sim, exatamente. E aí eu acho que ali foi o meu primeiro contato, assim, com a literatura. Depois, eu levei esse hábito muito pra escola, porque eu sempre fui muito não é hater,
mas eu nunca fui muito do esporte na escola, nunca via muita graça daquele povo que gastava 20 minutos de recreio para ficar correndo e voltava suado. Eu ficava: "Gente, eu sou muito taurina para isso, não dá". E aí eu ia para a biblioteca, entendeu? E na biblioteca eu conheci o universo de Pedro Bandeira, e ali acabou minha vida, assim, ali eu falei: "Nossa, é isso, os caras é o que eu quero ter na vida, é um grupo maneiro pra gente ser, tipo, as pessoas que resolvem os problemas da cidade". E ali foi meio que a partir dali foi uma porta, assim, pra tudo que tinha na biblioteca, né. Mas eu acho que eu comecei mesmo a entender o que era o meu hábito de leitura e e passar a prestar atenção no que eu estava lendo, meio que como uma análise crítica mesmo, sabe, de entender o que eu Uhum. estava fazendo e que eu podia interpretar histórias e podia, eh, gostar de outros títulos associados ao que eu estava lendo, foi quando eu comecei a ter literatura mesmo, na escola, com aula de literatura, tipo, sei lá, da quinta série, eu não É, sei da quando começa. quinta, sexta série, né? Aham. É, eu acho que ali, assim, eu olhava a professora e ela recitava umas poesias e ela trazia uns textos pra gente analisar, e eu falava: "Caraca, eu faria isso pra sempre". Tanto que a primeira faculdade que eu quis fazer na vida foi letras, não fiz porque minha mãe falou que eu ia ser pobre pra sempre. E aí ela falou: "Você não vai arrumar emprego". Ela fez, faculdade de pedagogia, né. Ela falava: "Professor não ganha nada no Brasil, não é valorizado, você não vai arrumar emprego". E aí eu desisti. Deveria ter feito letras na época, hoje eu tenho muita vontade de fazer, inclusive ainda. Mas eu quis muito fazer por isso, sabe, porque eu falava: "Nossa, eu interpretaria textos para o resto da minha vida feliz, assim, sem precisar fazer mais nada de trabalho". E que bom que o mercado de internet nasceu e eu consigo trabalhar um pouco com isso hoje. Sim. Sim, e pensar nos caminhos loucos que a vida leva. Voltar aí Então. 20 e tantos anos atrás, o discurso da sua mãe de que não seria um caminho viável, e você Uhum. tomou um caminho totalmente diferente ao longo da sua trajetória de vida profissional e pessoal, e chegou no que vocês têm hoje e, tipo, vocês começaram na internet lá atrás. Então, tipo, Foi. é da galera que foi se arriscando sem saber aonde isso iria chegar, aonde poderia chegar, né. Então, é muito Começando interessante muito ver isso. como válvula de escape mesmo, né, insatisfação de não estar fazendo o que gostaria, tal. A minha essa primeira geração de blog, de internet de 2010, 2011, foi muito forjada nessa insatisfação mesmo de futuro, né, do que a gente viu que faria aquilo ali pelo resto da vida, a gente não é isso que a gente quer fazer. E aí todo mundo Aham. meio que procurou outros caminhos. E você lembra de algum livro específico dessa fase da infância, adolescência que te marcou muito? Do Pedro Bandeira tem A Droga do Amor, eu acho que foi uma das minhas primeiras paixões, assim, de aventura, né, eu falo que eles são os meus batutinhas, eu sei que tem uma galera que tem super apegada com batutinhas, tal. Não, o meu eram os caras, assim, eu era obcecada por eles, inclusive vai virar série agora, e eu não tô acreditando que eu adulta vou assistir a Que série legal. de Droga da Obediência e A Droga do Amor, assim, eu tô muito muito obcecada por isso. Mas eu tenho 3 livros que marcaram os 3 primeiros momentos, assim, meus como leitora, me entendendo como leitora e me entendendo como apaixonada por literatura. Tem o do Pedro Bandeira, que foi a minha porta de entrada, Dom Casmurro, que é a minha obra favorita do universo, assim, e de literatura brasileira principalmente, ao ponto de que na época que eu conheci Machado de Assis, eu cismei que eu queria casar com Machado de Assis. Coitada, né, pessoa. E depois Jane Austen, com certeza, com Orgulho e Preconceito, assim, acho que foram os 3 caminhos que forjaram quem eu sou e como eu enxergo leitura. Legal. Perfeito. Legal que é a segunda pessoa que cita Pedro Bandeira e não cita a Droga da Obediência. A Eu tô Droga do achando Amor. isso eu tô achando isso muito curioso, porque eu só lembro da Droga da Obediência. Eu tenho a lembrança de ter lido Pedro Bandeira na escola, de que tinha os livros dele, mas eu só lembro da Droga da Obediência. E você é a segunda pessoa que cita Pedro Bandeira como essa referência de literária ali da adolescência, da infância, mas não cita primeiramente a Droga da A Droga Obediência. Eu da achei o Obediência. máximo. Ai, gente, a Droga do Amor é mais a minha cara, eu acho, né.
E é interessante, né, Cris, porque você as pessoas, pelo menos você trouxe, e a outra pessoa também que a gente recebeu aqui, vão totalmente, ao contrário do que aquilo poderia ser óbvio, porque geralmente, assim, eu gosto de um autor, eu gosto do que é o O blockbuster dele, óbvio, né. é. Mas que legal, Mas eu acho isso é muito engraçado, assim, porque eu acho que tem muita gente, e aí eu tô falando muito da minha época de leitora criança, início de adolescência, que não tinha internet ainda, né, era um momento que a gente trocava com quem a gente conversava e com quem a gente confiava também, sim. porque não era um hábito que a gente falava para todo mundo, porque ler e ficar na biblioteca era alvo de bullying isso, né. Tipo, não era Uhum. legal você ser a pessoa da biblioteca, era legal você ser a pessoa correndo do lado de fora na escola. E é muito doido, assim, você entender que o seu a sua visão de leitora nasceu de uma fuga, e que dentro dessa fuga você tinha 1 milhão de caminhos óbvios, porque sempre tiveram aqueles livros que meio que já estavam ali, que as pessoas mexiam, né. Mas não, Uhum. tipo, eu lembro de andar pela biblioteca da escola procurando coisas mesmo, tentando entender. E aí eu lembro que na contracapa, assim, dos livros da biblioteca da escola sempre tinha meio que um resuminho, assim, um papel colado com um resuminho que a própria bibliotecária fazia, né, do que era o livro, era meio Sim. que a sinopse do livro. E eu lembro de ficar lendo muitas vezes sinopses, assim, para eu ir entendendo o que eu gostava, sabe, e tentando me atrair pela trama mesmo e não pelo que estava ali solto que as pessoas pegavam. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Eu acho que Uhum. é muito característica de leitor raiz mesmo, né, e não quem leu porque tá todo mundo lendo. Uhum. É, e realmente esse não era um comportamento comum. Eu também era frequentadora assídua de biblioteca, de ficar lá andando, explorando tudo que tinha lá dentro, e quando chegavam livros novos eu queria saber, porque eu via que tinha, tipo, pilhas na mesa da bibliotecária, eu queria saber o que tinha chego, mas Hum, não era comum, era a chacota do grupo, porque só eu queria sair do intervalo e ir pra biblioteca, só eu sim. queria ficar lá depois da aula, então, tipo, era fora do comum mesmo. E é Ora, ora, onde interessante. estamos agora, não é mesmo? Não é? E como, a visão também do nerd, né, mudou muito, assim, a percepção sobre isso. Eu estava até vendo um Hum. podcast esses dias que estava falando assim, né, como o Game of Thrones, ele apresentou a fantasia para as pessoas de uma forma mais acessível, Aham. digamos, porque antigamente as pessoas tinham uma visão assim: "Ai, medieval, meu, é coisa para criança. Dragão, pelo amor de Deus, né". É, E aí, agora a gente tem uma coisa assim, que movimenta, eu não sei se Casa do Dragão tem a mesma força que Game of Thrones, que teve que, tipo, parou domingo, parou bares pra galera assistir a final, não sei o quê. É Copa do Mundo, né, Game of Thrones era a Copa do Mundo. é, total. E é interessante como o Game of Thrones ele tem sim a sua importância, né, nessa questão, assim, de como conseguiu trazer a fantasia de uma forma que hoje em dia as pessoas aceitam mais esse gênero de uma forma geral. Isso eu tô dizendo galera que não tá no nosso nicho, tá, gente? Porque a gente adora tudo isso aí, mas para quem não está nessa bolha, digamos, da leitura, da fantasia e tudo isso, é interessante como as pessoas elas aceitam mais hoje em dia, eu sinto isso. Tanto que a gente vai ter Total. Quarta Asa, que também é outra coisa que se for bem produzido, Sim, vem aí, vem muito aí. vem aí. Acho que vai dar uma explodida quarta-asa, viu. Também Acho que acho. vai ser um Game of Thrones, assim, de uma nova geração, sabe. Porque eu Uhum. acho que a linguagem vai caminhar muito para a nova geração. E aí, nossa, eu acho que vai ser uma onda, assim, quase que tão insuportável quanto Off Campus foi. Inclusive, Cris, tem uma pessoa aqui nesse podcast que tá Hum. totalmente, assim, hiperfoco, tá, em De Off Off Campus. Campus? Sim. Nossa, Off Campus é muito bom, gente, pelo amor de Deus, é Eu muito bom. assisti tudo e agora, para fins, entre aspas, "acadêmicos", estou assistindo com a legenda e o áudio em Acadêmicos. inglês. Eu assisti com a eu sempre assisto o áudio original com a legenda em português, né, mas eu Sim. tô buscando estudar mais o inglês e aprimorar mais, Ai, é e ótimo. aí eu peguei e falei: "Eu preciso assistir alguma coisa, tudo em inglês, né, por que não rever uma série que eu acabei de E já assistir?". viu, exato. E aí você Perfeito. realmente está aprendendo, né, porque você já sabe o que é mais ou menos. É.
Mas Off Campus tem um diálogo muito gostosinho e lento e Sim. tranquilo de se entender, assim, porque é muito cotidiano, né. É uma ótima série pra isso mesmo. Eu fazia isso com Friends quando eu era adolescente. Cara, todo mundo fala isso, mas eu tentei fazer com Friends, eu não gosto de Friends. Eu É, vou mas arrumar aí é confusão, isso. eu sei, mas eu não gosto de Existe uma Friends. janela. Existe uma janela muito como diria a moça lá que fala de criança na internet, que eu esqueci o nome dela. Existe uma janela muito específica de entrada em Friends. Se você perdeu essa janela, você não entra mais. Não Eu tem como. Cris, perdi. E assim, eu tenho 38 anos, tá, no a geração tá certa, mas eu É, perdi essa só não janela aí perdeu a então, porque janela. não rolou. mas É ô isso. Cris, você sabe de uma coisa que eu tenho com Friends? É assim, eu já tentei assistir, eu juro por Deus que eu já tentei mais de uma vez. Mas se a HBO Max lançasse uma opção assim, desligar risada, eu tenho certeza que eu assistiria tudo, sem Jura, problema te nenhum. incomoda? A risada, não consigo. Eu Que assistia isso, gente? Chaves e não me incomodava tanto quanto a risada de De Friends, porque Friends? não Nossa, eu consigo, Cris. amo. Me tira automaticamente, assim. Tipo The Sério? Office, eu assisti, acho que quase terminei a primeira temporada. E é uma série de comédia, só que não tem a risada, né? Não Porque são tem. as sketches ali e que funcionou muito pra mim. Superstore eu já assisti, eu também adoro. Então, assim, o negócio pra mim é não ter risada. Não Nossa, ter Superstore é risada, muito bom mesmo. eu amo, eu amo. E aí, assim, o problema pra mim é a risada. Então, se a HBO Max um dia lançar uma versão de Friends sem a risada, pô, Podia ter, né, top. desligar a risada. Dia ter Tinha o que ter essa desligar a risada. opção. É, pode Podia. ser. Eu nunca Faz pensei se sentido. era isso que me incomodava, mas eu também não gosto desse tipo de conteúdo. É o tal das É o sitcoms que fala, sitcom, né. né? Não Sim. gosto. Não, mas Friends é muito datado, assim, eu entendo quem perdeu a janela e não curte, assim. Eu tenho plena convicção de que se não tivesse sido uma grande obsessão durante boa parte da minha adolescência, talvez eu não entrasse muito na onda não. Bom, pra gente fechar esse bloco, só pra concluir sobre as leituras, Hum. quando você olha a sua trajetória hoje, quais as mudanças que os livros trouxeram para a pessoa que você se tornou? Ai, gente, sabe quando a professora falava como que é? Fazia uma pergunta na prova e falava, pra interpretar? O Uhum, texto. Justifique sua sim. resposta? Justifique Acho sua que a Uhum. resposta. literatura acho que a literatura me fez ser um pouco exagerada nessas coisas, assim, porque eu sei que eu sou prolixa, ponto, é uma coisa que eu tenho que lidar com a minha vida mesmo, não tem muito o que fazer, mas eu acho que eu trago quase que uma narrativa literária para tudo que eu faço na minha vida, sabe. Eu vou construindo argumentos, e aí eu vou abrindo parênteses na minha cabeça, e aí eu vou preenchendo, e eu tenho esse hábito de visualizar muito o que eu falo também, assim, sabe, em letras mesmo, assim. Então Sim, eu acho que a literatura me trouxe essa imaginação enquanto eu consumo e faço. Uhum. Qualquer coisa relacionada a palavras, a textos, a interpretações, assim. Eu tenho um quadro aqui, um mood board aleatório aqui na minha frente, que eu vou colocando coisas, e a base dele é toda, tipo, às vezes, uma página de um livro, assim, aleatória, sabe. Coisas que eu escrevo, enfim, eu sou muito cercada por coisas escritas. Eu gosto muito de ler, eu era daquela que ia tomar banho e lia rótulo de shampoo no banho, porque eu tinha que estar lendo alguma coisa, sabe. Então eu acho que ele me trouxe, primeiro, essa necessidade de estar lendo coisas o tempo todo. Se eu estou em algum lugar que tem uma revista, eu preciso pegar a revista para ler mesmo, não é só para ver as figuras, assim, eu gosto muito de estar lendo. É porque eu não queria falar que é o vocal só, porque não é sobre querer falar só, Hum. sabe. É muito essa subcamada de querer construir narrativas mesmo, sempre. Eu gosto de fazer isso, e eu gosto de fazer isso, tipo, olhando um quadro, olhando uma paisagem, dirigindo. Eu nunca calo a boca mesmo, assim. Eu estou sempre falando alguma coisa, construindo alguma frase ou algum contexto. Então eu acho que essa é a maior o maior presente que a leitura me trouxe, assim. Porque eu não sei se eu era assim criancinha, eu não tenho essa memória, sabe, mas eu sei que desde o início da adolescência, eu nunca mais parei de falar, aquela. Eu falo há 30 anos. isso me trouxe até aqui. Isso me trouxe aqui, bem mesmo. Mas isso é muito lindo, Cris, também, porque se a gente for parar para pensar, o quanto que as pessoas vivem, muitas vezes elas não escrevem o que elas vivem, ou elas não interpretam, ou elas de fato não reconhecem aquilo ali naquele momento, né? E aquilo passa. Então, acho Uhum. que às vezes, eu acho muito, o que eu admiro muito em você assim,
É que você fala muito bem, né, e você consegue estruturar uma ideia, uma defesa na tua cabeça, não sei como, e que aquilo convence as pessoas também, eu acho isso muito legal. E não é Conversa uma coisa ótima. assim, coisas da cabeça da Cris, não, você traz as fontes, os dados, aí você vem e fala sobre isso e tal, É. que a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, mas Mas eu eu acho queria isso antes de você continuar, desculpa te interromper, eu imagina. faço muito isso, desculpa mesmo. Enquanto você estava falando agora, enfim, essa pergunta, olha que doido, essa pergunta que vocês fizeram me fez ter uma catarse aqui agora, pessoal. Porque quando você tem filho, existe um evento canônico no corpo humano de lapsos de memória, né, isso acontece durante Uhum, a gestação, isso acontece principalmente durante o puerpério. A amamentação também traz algumas confusões mentais e tudo por conta de exaustão, o corpo fica muito é uma dedicação física, neurológica e uhum, psicológica muito grande, né. E uma das grandes coisas da maternidade é o quanto que a mãe passa a ser esquecida e passa a ter lapsos de memória o tempo todo na vida. Dizem que na menopausa vem uma segunda onda disso, mas, enfim, estou na primeira fase ainda. E essa semana eu tentei a semana inteira aqui em casa gravar alguns porque eu não faço roteiro, né, eu só ligo a câmera e falo. Eu uhum, tentei a semana inteira gravar vídeos e eu não conseguia. Ontem eu cheguei a chorar aqui em casa, porque eu tentei gravar um vídeo umas 10 vezes com o panda aqui do lado e eu não consegui gravar esse vídeo, tipo, agarrava a frase, eu não vinha a palavra, eu não conseguia montar uma frase, e aí eu comecei a chorar. Falando: "Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais gravar, porque eu sei que eu tô exausta, né, de tudo que eu uhum, tô vivendo, e tô fazendo fisicamente exausta e mentalmente exausta". E aí agora, quando vocês falaram sobre essa questão do que a literatura me trouxe e do que eu enxergo como resultado desse hábito, eu entendi por que que me doeu ontem, porque essa vontade de construir frases e botar os meus pensamentos em forma de texto para fora, sempre existiu, desde que eu comecei a ler, né. E aí uhum, não conseguir elaborar isso e executar isso bem, como eu gosto de fazer, doeu. uhum. E aí eu fiz uma catarse agora do porquê que eu chorei ontem, tá vendo que Nossa, é maravilhoso? interessante, olha só, tipo, essa necessidade de você se Bem comunicar, interessante. né, Cris, É. também. E Que aí é eu não algo que você consegui sempre fez, que você entende que é algo é. que você faz muito bem, e aí nesse momento tem toda essa exaustão física que faz parte do corpo da mulher. É, Uhum. Tá puxado. vendo? Já tô saindo daqui agora uma pessoa resolvida, já vou dormir melhor Olha hoje. aí, talvez Tá mais amanhã leve, ela Cris? até consiga gravar uns vídeos. Tá vendo? É isso. Interessante. Olha, gente, a gente não combinou com a Cris, tá, as perguntas, tá, só pra vocês Não, saberem que foi já aqui, foi ó, foi ótimo. agora. Já valeu a terapia do dia aqui, ó. Cris, recentemente Hum. você publicou um vídeo lá no seu shorts, no seu canal do YouTube, e que gerou pra mim muita reflexão, porque é um assunto que tá cada vez mais recorrente, esse assunto na internet ultimamente, e é sobre a performance, né, se leitura é performance. E você traz essa crítica de uma forma muito interessante, porque esse uso crescente das redes sociais, de resumir obras e o comportamento de transformar leituras em metas, rankings, esses agregadores, hoje em dia a gente não vê só isso em livros, né, em filmes tem o Letterboxd, que as pessoas vão lá dar 5 estrelas, 2 estrelas, enfim. Quantos livros elas leram no mês, quantas páginas por dia, quantos títulos, que a pessoa tem na estante, enfim. Eu sinto que cada vez mais a gente está se encaminhando para uma sociedade que ela é muito mais importante você quantificar aquilo do que qualificar aquilo que você está lendo. Uhum. Às vezes as pessoas elas não sabem nem que elas estão lendo, elas gente, não, preciso ler isso aqui porque lançou agora, porque senão, não sei o quê. Às vezes vai ver um filme e a pessoa sai do cinema, não sabe nem o nome do personagem que estava ali. Cada vez mais a gente, eu sinto que a sociedade está se encaminhando para essa coisa que é muito mais voltada para a quantidade, assim, eu dei esse check, tá aqui, ó, isto, lido e é isso, tá, mas o que você aprendeu? Teve alguma reflexão, tal? Eu sinto que às vezes nem precisa ser tão assim, mas de alguma forma você aproveitar aquilo ali, né, não é só você consumir. Então, em algum momento, parece que essa experiência de leitura, ela deixa de ser sobre interpretação, emoção e repertório, e passa a ser só sobre performance, check, né, terminei, concluí e Sim. tal. E aí, baseado em tudo que eu acabei de dizer, na sua visão, Cris, qual que é o risco de transformar o hábito da leitura em uma competição ou em um símbolo de status nas redes sociais, que foi um pouco desse vídeo que você trouxe ali, né, no shorts? Sim.
Cara, eu acho que o pior desse hábito das pessoas é não conversar sobre a leitura. E aí Uhum. você gera uma nova geração de leitores pelo motivo errado. E com o modus operandi errado mesmo, sabe? Sim. É uma galera que acredita que tem que ler rápido, que Uhum. acredita que tem que ler para ganhar dinheiro, por exemplo, sabe? Você tem que ler para você viralizar. Melhor, assim, você precisa ler para não gostar. O que eu sinto, assim, que hoje as pessoas estão lendo para não gostar. E Elas se querem leram, né? encontrar um problema. Elas querem encontrar um problema na É só leitura. problema e polêmica, né. É isso, porque elas Uhum. sabem que se elas tiverem um problema e uma polêmica embasada na leitura delas ali, elas vão fazer um vídeo, esse vídeo vai viralizar, porque um monte de gente vai querer contestar ou concordar, porque é isso, coisas negativas engajam mais. Engajam E mais. aí essa pessoa vai pronto, ela leu para isso, ela leu para viralizar e crescer a base dela de fãs, para em algum momento ela viver daquilo ali, sabe, ganhar publicidade e viver daquilo ali. Eu entendo hoje que o modus operandi está muito assim, as pessoas precisam disso, elas precisam reclamar, elas precisam dizer outro dia eu não sei quem foi agora, porque, enfim, uma timeline com muita gente. Mas eu vi alguém falando mal de Tudo é Rio, né, da Carla Madeira. Daquela Cara, madeira. não é uma leitura fácil. Nada Uhum. dela é fácil de ler. É uma leitura muito específica, que conversa com momentos muito específicos, de pessoas muito específicas. E ela mesma fala isso, ela tipo: "Eu não escrevo para todo mundo, eu escrevo para algumas pessoas, e essas pessoas sabem que eu estou escrevendo para elas". E é Uhum. isso que importa. E a maioria dos autores é muito assim, né, eles sabem com quem eles estão falando. Poucos são os autores que escrevem para todo mundo, do tipo: "Quero Exato. agradar todo mundo que está lendo meu", não existe isso quase. E eu vejo que essas pessoas hoje, elas estão em busca disso, sabe, em busca desse sonho dourado de ser um influenciador de literatura e de ser reconhecido. Gente, para começar, assim, eu acho que é um dos piores mercados para você querer investir todas as suas fichas para ganhar dinheiro em algum momento da vida. Na ilusão Uhum. que você acha, né. Porque até os autores reclamam que eles não ganham dinheiro e eles são, tipo, os protagonistas desse mercado, né, são os autores dos livros. Nem eles Exato. conseguem lucrar direito com as coisas que eles fazem, sabe. Então, é muito difícil, assim, você olhar o que aconteceu com esse universo literário hoje, eu acho que um pouco mais até do que essa questão do hábito da leitura e da criação de conteúdo sobre literatura, e tal, eu acho que tem também uma estética leitor que se criou em rede social, e eu até participei de um evento agora lá em Natal, que era me fizeram uma pergunta muito parecida, assim. Uhum. Não era exatamente sobre performance, mas era sobre essa esse negócio das pessoas quererem muito fazer uma criação de conteúdo de literatura vingar a qualquer custo, assim. E eu até falei do modus operandi não, do passo a passo que eu vejo as pessoas criando conteúdo, que é: você compra o livro, aí você tira a foto do livro. Aí você, depois que tira a foto do livro, você vai fazer um post sobre isso, e aí para esse post, né, pra foto que você vai fazer, você tem que ter uma caneca bonita, um cenário bonito, uma luz legal, e aí você monta tudo isso em volta do livro para informar que você está lendo. Gente, é tanta coisa que você precisa fazer para antes de abrir o livro e começar a ler, Uhum. que eu tenho certeza que a pessoa desiste da leitura. Deve dar preguiça no final, né, depois de você ter que fazer tanta Tanta coisa. preparação, né, Cris? E aí você deve falar: "Ah, então tá É. bom, acho que deu check já aqui na minha leitura, não preciso fazer mais nada", porque era isso, né, era postar que tô lendo e acabou. Uhum. Então, eu não sei, assim, eu acho que eu nem sei se já foi embora da sua pergunta, assim, mas eu Não. acho Não, Cris, tá super dentro, porque é uma pergunta que tem uma resposta realmente muito ampla, tá certo. porque, cara, eu acho que hoje, sei lá, acho que hoje ninguém lê pra ler não. Lê pra qualquer outra coisa, menos pra ler mesmo. Não, ninguém é Uhum. muita gente, tem gente que ainda lê. O Sim. engraçado você falando isso é que eu leio, não vou dizer que eu leio um monte, que eu leio aí, sei lá, 3 livros no mês, às vezes 4 quando dá tempo. Mas eu tenho a dificuldade inversa. "Putz, vou fazer uma foto, mas minha foto vai ser simples, vai ter, sei lá, qualquer xícara". Eu gosto de xícara, então o exemplo da xícara para mim é válido, eu tenho várias. Tem algumas de viagem, então tem umas xícaras diferentes,
mas, tipo, não tem o cenário, não tem toda aquela superprodução, entendeu? Aí, às vezes, eu posto sempre stories, alguma coisa, mas de fato eu acabo fazendo o inverso. Eu tenho a leitura, a gente fala sobre ela aqui no podcast, a gente tem se desafiado aqui com o projeto, mas acaba faltando a produção do conteúdo do outro lado, que isso a gente acaba não fazendo tanto. Sim, sim. É. Mas eu vou te dizer, eu acho que quem tem o hábito mesmo, não só de leitura, mas tipo, de assistir série, de assistir filme, quem tem isso no seu calendário do dia a dia mesmo, assim, sabe, da vida mesmo, raramente consegue lembrar. Eu falo direto isso em conteúdo, tipo, às vezes as pessoas me perguntam: "Nossa, você já assistiu a série tal?" E aí, tipo, eu já maratonei a série toda e eu não fiz uma foto da televisão, como muita gente faz, sabe, dizendo: "Tô vendo a série". Nossa, a minha última preocupação é a performance do negócio, tipo, quase não penso nela. Mas, ô Cris, você sabe que, um tempo atrás eu até postava mais, tal, mas, por exemplo, eu também eu acho que eu tô igual você nessa parte. Tem várias coisas que eu vejo aqui final de semana que assisti e tal, beleza. Porque às vezes tem coisas que, assim, gente, o que as pessoas também têm que entender, como é que fala, né, conhecer a sua própria insignificância, às vezes, que, assim, ninguém tá nem aí se você assistiu a série tal, se você viu o filme, você viu primeiro, viu depois, entendeu. Gente, tá tudo bem, entendeu. O mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, tá tudo certo. E tem uma outra coisa que você comentou aí no meio do caminho que eu achei legal, é sobre essa questão das pessoas elas não, eu preciso ler isso aqui agora, porque senão, putz, eu vou ficar para trás, vou ter FOMO, né, tem essas coisas também. E tem alguns criadores de conteúdos que eu às vezes eu vejo, assim, as pessoas assim: "Não, porque esse ano eu preciso ler tantos livros nacionais, eu preciso ler X livros de pessoas amarelas, eu preciso ler tanto". Gente, sim, o que que você será por que que você está querendo fazer isso, sabe? Será que você quer de fato fazer isso? Ou você só quer mostrar para as pessoas que: "Nossa, gente, sou muito inclusivo. Tô lendo quero atender todos o os nichos, quero atender Sim, todas as necessidades e tal". E aí sim. eu fico assim: "Gente, pra quê?". Existe Assim, tá uma tudo demanda hoje, né, eu acho, por esse negócio tem. da tipo, a inclusão, tipo, é óbvio que ela é necessária em É absolutamente importante, todas eu as também áreas da concordo. vida, sim. Sim. Mas você a partir do momento que você faz o ato de inclusão muito autoconsciente do que está fazendo, sabe, não é natural seu. Você está tendo que Exato. fazer um checklist para fazer as coisas. Eu Uhum. sempre dou o exemplo do próprio Machado de Assis, que era um cara LGBT, negro, que todos os livros de literatura de escola embranqueceu. Muita gente não tem noção de que Machado de Assis era um cara negro, tipo, tem muito pouco tempo que as pessoas começaram a utilizar a foto dele no contraste verdadeiro da Sim, foto, sim. né, Hum. que não é nem foto, é um desenho, tal, tipo, a maioria das É fotos dele meio também é super refeito, né. exato. A maioria das pessoas não tem noção que um dos maiores clássicos, um dos maiores autores brasileiros é um cara negro e LGBT. Não tem noção e não se interessa pela vida dele, não sabe porque eu acho que boa parte da história dele é sobre as pessoas não saberem quem ele era. Porque ele não era pobre. E Uhum. isso é muito confuso na cabeça das pessoas, né, um cara do tempo dele ser negro, LGBT no Brasil e não ser pobre, ainda ser autor, escrever os maiores livros tipo, é muita coisa, muita informação. Que é isso? É É. Bridgerton, né, querido? É a Shonda que tá escrevendo essa É a história? Shonda que não, foi a Shonda, é a mãe dele, vocês não estão entendendo. A Olha a Shonda, mãe conexão, dele, né, mano. Cris? Shonda Rhimes com o Machado de Assis, maravilhoso. Não Vamos passar duvido. essa ideia, Cris, pra Netflix, pra eles fazerem um É documentário, uma sobre. série do Machado de Assis. Ô Cris, e aí, aproveitando essa discussão, o que para você realmente define um leitor? É a quantidade de livros lidos ou a capacidade de criar conexões, interpretações e diálogos a partir dessas histórias? Eu acho que essa resposta já tá bem Ela Meio está que na subentendida. já ver rolou, né. É, já rolou, né. né, o a opção 2. Cara, Opção eu acho que 2. o leitor muito breve, o leitor lê rótulo de shampoo e pensa nos componentes que estão escritos ali. Ler não é pegar a letra e ler. Tipo, ler, a Exato. gente aprende na escola, é muito fácil. Agora você ler, pensar no que você leu, levar isso para um outro lugar da sua cabeça e num outro momento da sua vida você falar: "Nossa, isso me lembra", essa conexão, esse clique que dá no nosso cérebro, para mim,
é ser leitor. Uhum, uhum. E aí, Cris, tem uma pergunta que nem tá aqui no roteiro, porque eu acho que você respondeu tão bem que tinha 2 perguntas aqui que eu nem vou fazer, porque a gente já respondeu aqui nas coisas. Eu sinto, por exemplo, a gente estamos em ano de Bienal aqui em São Paulo. Cris, você vai vir pra Bienal em São Paulo, Cris? Não Tem sei, estão previsão? dizendo eu não sei se eu vou ser aceita, né, porque eu falei eu Do fiz que um vídeo o vídeo da Flip. Cris, eu vi esse sim, vídeo. Cris, você quer comentar um pouco desse vídeo? Porque, gente, ou é assim, gente, Cris, às vezes eu eu penso assim, eu podia só ir dormir, mas aí eu penso: "Não, Eu eu vou podia lá na ter internet ficado tentar o quieta. cancelamento de Ô, novo". Cris, sabe aquele meme do ET? Me segura, né. Sou eu todo dia, podendo só ficar calada, dormindo, mas não, tô lá falando coisa na Ai, internet. ai. Cara, eu acho que as pessoas elas valorizam demais, tanto a Bienal de São Paulo quanto a do Rio. É porque Sim, sim. calha desse ano ser a de São Paulo, mas esse vídeo poderia ter saído ano passado sobre a do Sim, Rio, não muda uma coisa ou outra. mesma coisa. Porque o que me deixa muito ai gente, juro, muitos comentários desse vídeo meu falam assim: "É, mas você precisa entender que ir para Paraty é muito caro, ir para Flip é muito caro". E aí eu fiquei pensando: "Gente, ir para São Paulo só é barato para quem é de São Paulo, porque para Mas qualquer outra barato pessoa de onde que fora eles de estão São achando que Paulo, São Paulo é É, mais barato que ir pra Flip? eu não tô entendendo". Aí eu fico olhando assim, mas você cara, eu acho que para falar mas algo no assim, parâmetro de quem? Na régua de quem? tipo, para qualquer pessoa que não seja aí eu falei para o Panda, eu falei: "Eu acho que tá rolando um São Paulocentrismo das pessoas, Não, não ô sei, Cris, é muito aquele bom". meme lá do como é que é, do Minha Mãe é uma Peça, quem que não tem dinheiro pra ir pra Búzios, né? É isso, sabe. Tipo, gente, pelo amor de Deus, tipo, Paraty você vai de ônibus, tipo, da Costa Verde, assim. São Paulo é Uhum. muito difícil é caro, tudo é caro em São Paulo. Você vai comprar um pão, é caro em Sim. São Paulo. Então não tô É, entendendo a essas gente pessoas. sabe. Mas enfim, o que eu estava falando do vídeo, né. E aí eu É, fiz do esse vídeo. vídeo nem sei porque eu falei do vídeo. Por que que eu É falei que do a gente vídeo? estava falando sobre a Bienal, mas eu queria entrar nesse assunto da Flip que você comentou, Tá. porque assim, Hã. Cris, eu até comentei com a Di, né, Di, foi semana passada, quando a gente foi gravar um episódio, porque eu vou tirar férias agora em julho. E aí eu vou tirar Vai pra férias. Flip. Então, Cris, e eu nunca fui pra Flip, a Di sabe, eu sempre tive vontade de ir e tal. E vai calhar a Flip, porque eu vou sair de férias no dia 17 de julho, e a Flip começa no dia 18, 17 e 18. Sim, Só que sim. tem aqui em São Paulo o Off Bienal, que vai rolar no dia 18 e 19 aqui em São Paulo, que é um evento e tal, um outro evento que vai acontecer aqui. E aí eu estou pensando seriamente em ir no domingo pra Paraty, passar um dia ali, voltar na segunda-feira e tal. Mas ir pra Flip, Vai, porque é um evento que eu sempre quis ir, e eu sempre estava trabalhando e tal, e estarei de férias, eu falei: "Pô, vou ver". E de vai. fato, gente, assim, obviamente que se você for pra Paraty e querer ficar num hotel caríssimo, aí é outra coisa. É, Mas é não é sobre isso possível não. ir pra Paraty lá, vou de busão também, não até porque não tem como ir de avião pra Paraty, tá, gente? Só pra vocês Exato, entenderem, pra não tem começar. como. Pra começar tem que ir de busão. Então vou de Sim, busão, pego uma pousadinha ali, um negocinho pra passar um dia, e tem uns gente, hostels maravilhosos lá também. é isso, fica no hostel, né, já que vai ficar um dia ali e tal. Então, Cris, Sim. assim, quando eu vi esse vídeo eu falei: "Gente, que as pessoas estão doidas achando que São Paulo que Eu tô é o entendendo, o povo suprassumo do não. negócio". Gente, pra É, começar que assim, Cris, a gente fez o episódio da semana passada, da semana retrasada, né, foi sobre a Bienal. E um dos pontos que a gente falou foi exatamente isso: "Gente, a Bienal é super legal, é maravilhoso, né". Só que assim, é um evento lotado, se você é vai de final de sufocante. semana, você não consegue andar no corredor, isso é Não. real, tá, gente? É assim mesmo. Rio de Janeiro é a mesma coisa, não é só porque é Uhum. aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive, eu acho a Bienal do Rio melhor que a de São Paulo, é Olha, maior. eu fui agora na Bienal da Bahia, eu nunca tinha ido, lotadíssima também, assim, no fim de semana principalmente, mas eu fui durante a semana, nossa, que delícia, sabe, de você andar num evento. Ele não estava Uhum. vazio, tinha gente todos os dias, mas Sim, gostoso de andar, sabe. sim. Nossa, Deus. E aí, Cris, o que que eu queria te perguntar é assim, eu sinto isso é um sentimento que eu vejo, porque no ano passado eu fui na Bienal do Rio, mas eu fiz assim, literalmente um bate e volta. Eu saí daqui na noite, cheguei no Rio de manhã, passei o dia inteiro lá no Rio, na Bienal, e voltei pra casa à noite pra São Paulo, cheguei aqui no dia seguinte. Tipo, fui trabalhar na Bienal. Só lá para fazer o negócio e voltei. Mas o que eu sinto muitas vezes na Bienal é que
as pessoas elas vão muito mais para o consumo, tipo assim, preciso comprar. E aí, por exemplo, eu queria ver uma palestra, alguma coisa. Aí você vai ver a palestra, você não consegue ver palestra, porque é muito cheio ou esgotou o ingresso. Então, assim, eu sinto que muitas vezes as pessoas vão muito mais pelo hype, pela vibe, do que de fato assim: "Pô, eu tô ali porque eu quero sair de lá com uma coisa um pouco mais agregadora", assim, sabe. Então eu Eu queria acho que é a saber um pouco performance também, né. Eu acho também, que é um né. pouco dessa performance de você dizer que foi na Bienal, E comprou sabe. horrores, e veio de mala Exato. Total. cheia, e Foi de comprou muitas Sim. mala. coisas e é. É. Eu acho muito doido, assim, eu tenho um primo que ele nunca tinha ido na Bienal, ele mora em Teresópolis, aqui no Rio, Uhum. ele nunca tinha ido na Bienal, ele tem uma filhinha que super leitora, tá ali nos seus 10, 11 anos já, e aprendendo a ler, né, criando esse hábito ainda ali nela, e aí eles vieram pra Bienal do Rio pela primeira vez, foi ano passado, né, ano passado. Hum. E aí, ele me mandou mensagem, a gente não conseguiu se encontrar, mas ele me mandou mensagem falando assim: "Cara, eu fiquei mais de 3 horas na fila do stand da Darkside", que foi a primeira vez que a Darkside estava na Sim, Bienal, né. sim. Aí ele falou: "Eu fiquei mais de 3 horas pra comprar um livro". Ele falou: "Eu desisti", eu falei: "Eu compro em casa, tipo, eu compro online". A experiência de você ter um livro numa Bienal, às vezes, não é uma boa experiência. Não é uma boa Exatamente por conta de experiência, todo essa exato. esse processo, né, dessa lotação e dessa obsessão que as pessoas têm, de fazer essas filas gigantescas e esses estandes super pequenininhos, tipo, A própria são estrutura ela não comporta, né, Cris, não o volume comporta, de exato. gente. Não comporta. É um evento que eu acho que hoje ele tá um pouco perdido no personagem dele mesmo, sabe. Uhum. Ele não sabe se ele tá tentando ser uma Comic Con, ele não sabe se ele ainda é uma Bienal, ele tá um pouco perdido no personagem ali, tentando se entender, tentando trazer experiências para não ser só compra, mas aí, ao mesmo tempo, as experiências não são tão impactantes ou tão bem feitas, assim, bem elaboradas ao ponto das pessoas conseguirem de fato viver uma experiência rápida e o outro poder participar depois. Enfim, é um evento que tá meio híbrido de muita coisa e não tá conseguindo entregar quase nada, eu acho, assim, sabe. Mas eu Eu amo, sinto não, eu também, eu ao adoro, ponto assim, do a amo, gente assim. a gente odeia essa parte, mas a gente vai mesmo assim, porque a gente gosta e tudo. Mas eu É, sinto, Cris, que isso não é só Bienal, tá, gente. Por exemplo, aqui em São Paulo, Cris, aí no Rio também é a mesma deve ser a mesma coisa. Teve uma exposição no ano passado, de que a gente foi, era de quem? Do Monet, lá no MASP. "Não, vamos lá, Foi. blá-blá-blá, tal". A gente conseguiu um ingresso de graça, porque a B3 estava patrocinando o ingresso de sexta-feira, eu acho, que era de graça, a gente foi. Cris, a gente não conseguiu entrar no a gente subiu a escadinha lá do MASP e tal, pra entrar, não sim, conseguimos. A gente acabou vendo o acervo já normal ali deles e acabou indo embora. E eu fui tentar comprar depois o ingresso. E aí eu vi as pessoas assim na internet: "A gente não consegui ver o quadro, não consegui ver isso e tal". meu Então, eu Deus, sinto que a experiência de fato, ela não tá acontecendo isso em várias coisas, assim. várias Lança coisas. uma novidade, um museu, uma exposição, seja um show, alguma coisa, tudo que é experiência coletiva, eu não sei, acho que pelo fato também de a internet trazer muito essas divulgações e tal, as pessoas acabam procurando e aí o que era para ser experiência acaba sendo uma desexperiência, né, e a Aí pessoa vira um sai, tipo assim, transtorno. frustrada. Vira um Isso, transtorno. restaurante, né, Cris, eu acho que é um exemplo, né, de perfeito para isso também. Nossa. Como é que é? É isso. Vem conhecer um cantinho que você nunca viu, aí pronto. Aí você vai lá, Deus, eu filas passo longe intermináveis. desses lugares, pelo amor de Deus. Não, Eu não falo não não sempre pro tenho. Panda, quando a gente vai em algum lugar novo, diferente, assim, que não tem quase ninguém, pequenininho, eu falo: "Ai, daqui a pouco alguém descobre e acaba tudo, destrói tudo isso". Mas ô É. Cris, você sabe que eu vou te contar, tem um restaurante coreano aqui em São Paulo, ele fica no Bom Retiro, eu amo, a Di sabe, eu vou lá todo mês. Todo o conteúdo que eu vejo alguém postando, eu denuncio pra tirar. Porque não eu vou lá e O denuncio: restaurante "Gente". falindo, né, por sua causa. Não, não, ô Cris, mas ele tá sempre lotado, tanto que eu tenho que chegar cedo lá. Eu chego tipo onze e Ai, que meia, porque saco isso. meio-dia é uma filona já. Então, Sim, gente, não cansa. divulguem, deixa isso aí, tá tudo Deixa no certo. anonimato mesmo. Ele já tem a sua Mas carteira de clientes, tá tudo bem. mas a gente tem um certo clubismo com algumas coisas, né, eu tenho isso muito com a CCXP, assim. Eu acho que a Uhum, CCXP hoje ela não é mais pra mim, assim, ela não é feita para mim. No início uhum. ela Eu era muito também feita para não mim, não vou sabe. mais.
Não, eu vou ainda, mas eu não sinto que o evento é porque antes eu sentia que todas as escolhas, todas as experiências, todas as coisas eram muito pra mim, assim. "Nossa, eu amo isso, eu quero ver isso, eu quero estar ali, faço questão de viver isso sim, tal". Hoje, às vezes, eu olho algumas coisas e eu fico: "Ah, não preciso ir ali, não é pra mim aquilo ali", sabe. Eu já É. consigo dizer não no evento. E aí mudou. É, pra mim, Cris, eu também vou na Comic Con desde 2016. A primeira vez que eu fui na Comic Con, a gente assistiu Moana até, lá no painel da Cinemark e tal. E eu acho que a primeira vez que eu não fui pra CCXP foi no ano passado. E de verdade, eu falei pra Di, eu não tive vontade nenhuma de ir. Porque Ai, eu sinto que depois da pandemia, a CCXP, eu acho que eles se perderam, como você falou, no Se personagem perderam no deles mesmo. personagem. Eu não fui mais olha. depois da Então, pandemia, acho que eu fui só uma vez. assim, esse ano a CCXP traga, por exemplo, tem Vingadores, Harry Potter e Duna, né? Final do ano. Se eles Sim, forem espertos e tiverem grana, pode ser uma edição grandiosa. sim. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fui da última vez que eu fui também, tipo assim, eu não fiz questão de assistir as coisas do painel lá. Minto, eu vi o filme do Chico Bento, que eu amei. Tava Ai, lá o muito elenco, fofo. muito Uma fofo. delícia. Isso eu fiz questão de assistir, porque era um Eu filme que eu também vi. queria muito. Fiz assim, depois eu fui na feira, eu fui ver as coisas e tal, e tinha coisas que eu passava assim: "Ah, legal", tipo, É e isso. aí tem umas coisas muito nada a ver, tipo, Banco do Brasil fazendo ativação, Sim. Pô, a prefeitura de SBT, São Paulo, sabe. Eu Prefeitura de fico: "O São que que você tá Paulo, você fazendo fala: aqui, "O que vocês estão fazendo, cara?". sai daqui, aqui é um lugar que eu não lembro nem que político existe, por que que tem a prefeitura aqui É, dentro?". não, vocês são proibidos de entrar nessas coisas. Então, Sim, é assim, Cris, isso. o compliance deixou vocês estarem aqui. Então, assim, é umas coisas que eu fico: "Cara, não tem É, necessidade", né. Então é eu sinto isso. que é de novo, né, o que a gente acaba sendo vítima dessa experiência que é nos prometido e na verdade não é. Mas para Sim. fechar, Cris, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Flip, né, porque eu nunca fui. Ela é tão loucura quanto a Bienal, é uma vibe um pouco mais Gente, a tranquila? Flip é uma delícia. Vou fazer agora o pitch da Flip aqui pra todo mundo Por ir. favor. A Gente, um Flip, corte, tá, vai ter um corte desse peixe. olha só, a Flip é um evento primeiro, assim, a Flip ela é uma experiência. Existe um auditório fechado, que você resgata ali os seus ingressos e tudo online antes, tal. Pessoas maravilhosas vão participar e fazem palestras incríveis, que são todas transmitidas online também. Que legal. Então, você não precisa necessariamente entrar no auditório, a não ser que seja assim: "Meu Deus do céu, essa pe", sei lá, quando a Pilar, a esposa do Saramago, veio no Brasil, tipo, meu Deus, quando que ela vem no Brasil de novo, sabe? Aí você vai ver, óbvio, porque você é muito fã, coisas específicas. De resto, não precisa se você não quiser muito ficar ali dentro de um auditório. Porque do lado de fora, a cidade inteira, todas as casinhas do Centro Histórico de Paraty viram uma grande experiência de imersão literária. Você tem casas ali patrocinadas, né, são casas que são abraçadas por marcas. Então, ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que a editora Aleph estava lá. E aí você tem rodas de conversa com autores da editora Aleph, e tudo acessível. E é coisa assim, gente, parece, sabe quando a nossa avó conta a história que ela ia ver televisão na casa do vizinho e ficava olhando pela janela? Isso Uhum. acontece na Flip. Tipo, tem uma roda de conversa, sei lá, com o Rodrigo Santoro, como teve no ano passado, daquele filme O Cem Anos de Filho de Mil Homens. Filho de Mil Homens. Tipo, tava ele, Daniel Rezende, todo mundo ali sentado dentro de uma casinha na Flip e uma galera, tipo, vendo da porta, vendo da janela. Então, Que assim, legal. é uma naturalidade que se fala de livro, e o que eu disse no meu vídeo no Instagram, em real, acontece às vezes você está andando, senta para almoçar em algum lugar e tem um autor do seu lado. Às vezes está caindo a noite já assim e você ainda está ali andando pelo centro histórico e do nada começa um sarau, sabe. Não é, você respira literatura, mesmo assim. Está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, a literatura, na cidade inteira. É muito mágico, é muito bom. E eu acho que para quem gosta mesmo do universo literário, é uma experiência imersiva e depois que você vai uma vez, não tem como você deixar de ir mais. É uma coisa que passa a fazer parte de você. É muito, muito, muito bom. Vem dia, Cris, Felipe, vem. acabou. Não, Nossa, acabou, agora eu quero ir eu também. vou eu vou comprar esse ingresso hoje, Cris, pelo amor de Deus. É muito bom. Não precisa comprar nada, tá? Só de você ir
para Paraty, você está na Flip. Essa é a melhor Nossa, coisa que tem. gente. Cris, você acabou de me convencer. Eu vou encontrar a Cris lá, né, Di? A gente vai É pra lá isso. encontrar a A Cris e o gente não, Panda. você. Eu Você tá quero de não, eu já férias quero vindo, eu não. comprar. Não, eu já quero Vai e ir, me Cris. avisa, vamos nos encontrar. Não, eu vou te Gente, avisar. juro, é mágico mesmo. Maravilha. Não, Cris, vamos pegar esse corte, vou tacar gente, por que você deve ir para a Flip? Vai ser o nome do corte. Eu vou Com fazendo isso, eu certeza. fazendo pitch. Cris, aproveitando esse papo todo sobre o consumismo desenfreado, a performance da leitura, esses excessos todos que a gente já falou, Uhum. você já teve algum momento em que você, na sua vida, achou que precisava desacelerar um pouco para recuperar o seu prazer pela leitura? Ou você sempre conseguiu manter esse prazer meio que isolado de tudo que está acontecendo em volta, vamos dizer assim? Curiosamente, isso aconteceu quando eu resolvi investir na leitura como criação de conteúdo. Eu sempre li, sempre falei uma coisa ou outra, mas eu nunca tinha criado um bloco de criação de conteúdo na minha vida, né. Até 2000 acho que foi na pandemia, 2021, uma coisa assim, ali na meiuca da pandemia, entre 20 e 21. Eu e a Ju, que trabalhava comigo na época, a gente começou a ler a Cotar, começou a entrar nesse esquema de pirâmide da Romantasia, aí a gente começou a criar conteúdo disso, né, fazer live, fazer muito vídeo, e aí fazer, clube de leitura. Eu sei que nesse ano que a gente fez isso, eu li mais de 100 livros, assim, e eu fiquei também a gente tá sem fazer muitas coisas na vida, né, estava rolando uma Uhum, pandemia, no caso. A gente estava em casa esperando tudo voltar a acontecer. Eu li muito, e aí quando eu comecei a perceber que tudo que eu lia, eu precisava fazer resenha no Goodreads, precisava fazer resenha no Scoob, precisava fazer uma live, precisava fazer um post, precisava fazer isso, para validar que eu tinha lido, eu comecei a ficar maluca, eu fiquei: "Gente, não dá". Às vezes eu só quero ler, às vezes eu não quero dizer o que eu achei do que eu li, às vezes eu só quero ler mesmo, às vezes eu ficar nem achei feliz. nada, né, eu só Às li. vezes eu nem achei, exato. E eu Aham. lembro, eu estava lendo, eu acho que foi na leitura de Verity que eu tive muito esse pensamento, assim, que eu lembro que eu comecei a ler Verity um dia de manhã, e aí eu fui o dia inteiro lendo, entrei na madrugada porque eu simplesmente não conseguia parar de ler. E eu lembro que quando eu comecei a ler Verity, eu falei assim: "Ah, eu vou começar a ler, daqui a pouco eu faço um postzinho dizendo que tô lendo". Não fiz o post. Passei o dia lendo, entrei na madrugada lendo, tipo, eu fui muito até quase de manhã, assim. Eu li o livro, um dia mesmo. E aí muito, é viciante. A leitura é absurda. E aí quando eu terminei, eu pensei: "Nossa, eu terminei o livro em um dia, não fiz nada, tipo, eu nem falei que li". Aí eu falei: "Ah, eu vou dormir, amanhã eu falo". E aí eu fui dormir. E aí quando eu acordei, eu percebi como era relaxante ler um livro que ninguém sabe que você está lendo. Como criador de conteúdo, quando você fala que está lendo alguma coisa, as pessoas primeiro trazem a opinião delas sem você ter perguntado. Você só começou a ler, a pessoa já está dizendo se gostou ou não. As pessoas querem saber em quantos por cento você está. O que que você está achando de X, Y, Z dentro da leitura? Então, assim que você começa a ler, você começa uma demanda tão grande sobre a leitura, que às vezes o ideal é você só não falar nada para ninguém, e você só lê o Uhum. livro, e o livro é seu naquele momento ali, sabe. Você não está compartilhando ele com ninguém. Tipo, tô eu e a autora aqui lendo esse livro junto. E foi isso que aconteceu, mas qual era a pergunta mesmo? Me Se você perdi. sentiu que precisava desacelerar para recuperar o É, seu aí prazer foi pela nesse dia. leitura. É, foi nesse dia que eu falei: "Cara, eu não vou criar muito conteúdo mais de livro não". Naquele dia eu falei: "Eu vou muito no meu ritmo, ler o que eu quero, pegar umas coisas", eu gosto muito de ler poesia, e aí eu percebi que eu estava lendo muita coisa que estava sempre em alta. É assim, você fala na internet: "Tô lendo a Cotar", aí a pessoa lê Quarta Asa, aí você pega a Quarta Asa, aí a pessoa lê Trono de Vidro, aí você ou Bridgerton, "Tô lendo Bridgerton", "Você já leu esse outro?". Então, você nunca consegue pensar no que você está lendo, decidir a sua próxima leitura ou ficar sem ler, porque tem Uhum. sempre alguém te recomendando alguma coisa ali depois que você termina. Sim. Quase como o streaming mesmo, você termina a série e já vem 3 assim: "Assiste essa aqui agora". E aí você nunca sai daquilo ali, né. Então eu precisei desacelerar depois disso, que aí eu falei: "Cara, eu preciso muito ir no meu ritmo de vida, assim, eu tenho que parar com essa pira de tudo tem que virar um projeto, tudo tem que virar um conteúdo, tudo tem que ir engatando uma leitura na outra desesperadamente". Foi quando eu dei uma segurada
fiquei um tempo ali muito patinando, aí entrei numa ressaca literária por conta disso, e demorei a voltar, assim, a ler alguma coisa, e hoje eu acho que eu leio de uma forma mais orgânica, sabe. Eu acabei de ler também por conta da maternidade a gente demora mais mesmo, mas eu acabei de ler ouvir, na verdade, o Hysteria, né, e eu demorei, sei lá, uns 2 meses E tá tudo ouvindo bem. ali, e tá tudo bem, e terminei, aí agora eu tô obcecada querendo falar disso o tempo todo, mas eu fui no ritmo que deu, sabe. Eu falei: "Não, não vou me cobrar de Uhum. jeito nenhum". Eu tenho uma amiga que leu esse livro em 2 dias, e ela começou meio que junto comigo, e ela está desde o dia que ela terminou, esperando eu Aguardando terminar. ansiosamente. E ontem eu mandei mensagem falando: "Terminei". Ela me mandou, juro, 15 áudios de mais de 3 minutos. Qual que é o livro, Cris? Histeria, é o esse aqui, ó, deixa eu ver. Estrelier? Não, espera aí, deixa eu te mostrar. Deixa eu olhar aqui pra gente Ele ver. vai ser lançado agora no Brasil, ele não tem aqui no Brasil ainda, tá, meninas? Esse, Histeria. Dei. Não. Yes, Histeria. Ele vai ser lançado pela Rocco, o nome vai ser Bons Tempos, eles anunciaram hoje. Legal. Esse livro ele estava na lista do Goodreads, se eu não me engano, de uma dos livros mais lidos desse ano, em 2026. É absurdo, absurdo. E ele fala sobre performance na internet. Já quero. Sabe um livro que eu Mas é adoro, absurdo. Cris? É da Ref Kuang, é Yellowface, Qual é esse? da RF Kuang. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver a cara Eu tenho dele. ele aqui em casa. É, é que eu não lembro o nome dele em português. Yellow Face. Yellowface. Ah, é o É o calma. da É Kuang. Impostora? Impostora, isso, Impostora em português. Esse livro é muito bom também. É E muito ele tem bom. fortes críticas ao mercado literário. É fantástico. E ela não Eu exclui ninguém. Ela aponta o dedo para editoras, para autores, para leitor. Essa questão de cobrança massiva, como você estava falando. Realmente, sim, assim, esse livro é muito bom porque, só para contextualizar, ele conta a história de duas amigas, que elas são autoras, e uma é muito bombada e a outra, tipo assim, nunca vingou na carreira. E aí um dia acontece uma coisa que essa autora bombada, ela morre. E ela tava nessa, e a outra amiga que é flopada, ela tava nessa ocasião ali da morte dela. E aí ela, o que que ela faz? A bombada tava escrevendo um assume a livro. persona da outra. Ela tava escrevendo um livro e tal, e que tinha toda uma questão cultural dela ali, né, sobre o, porque ela é uma autora oriental, né, essa autora que morreu. E aí ela pega o manuscrito, ela rouba o manuscrito dessa autora. E é uma grande fofoca esse livro, tá, gente? Mas é muito bom. Chocada, Ela rouba esse manuscrito dela e ela escreve como se fosse ela, entendeu? E chocada. assim ela muda personagem, ela muda origem. E ela acha que tá fazendo um grande mousse, assim. Esse livro é muito bom. É muito bom. Eu quero muito ler. O Veja. Exterior, ele é feito por uma criadora de conteúdo de literatura, né, americana, e ela tá criticando basicamente o movimento das Wives da internet, assim, que são essas mulheres que acordam 5 da manhã para Donas fazer de o seu casa, pão, pra com avental, e elas em 2026 são muito crafties e tudo é muito: "Ai, eu tenho uma artesanal, né? vaca, meu leite não vem do mercado, meu leite vem da vaca, vem do bode que dorme aqui do meu lado", essas coisas que me irritam. Sim. Então é um livro que fala sobre essa galera, entendeu? Mas é Ah, como é que é a baseado bailarina Farm, né? É a é bailarina isso, Farm. é a grande inspiração do livro, é a Ballerina Farm, Nossa. exatamente. Não, já quero ler, Cris. Eu vou É até dar uma muito olhada bom. aqui. Bons tempos, né? Anotado. É, já tá em pré-venda na Rocco, anunciou hoje isso. Boa. Não, gente, eu já quero esse livro, É porque bom o demais, Impostora, Cris, não, você vai e adorar. termina e o melhor de tudo é que a Anne Hathaway já comprou os direitos. A Anne Hathaway leu esse livro, o Hysteria, e ela falou: "Quero comprar". Comprou os direitos do livro, já anunciou que vai ter produção, ela vai ser a diretora e a protagonista do Hysteria. Que legal! É, Nossa, ela então eu já falou: "A quero. internet precisa ver esse livro". Gente, juro, é desesperador o livro, desesperador. E o final é nível, assim, a sua cabeça você vê a sua cabeça explodida no chão, entendeu.
de tão bizarro que é o final. É muito bom. Ó, ele vai lançar no dia 31 de agosto, já tá aqui em pré-venda na Amazon, a gente depois coloca o link aqui pra vocês no perfil, caso vocês queiram, Mas já comprar tem também. na Audible e na Amazon o original também, pra quem quiser ler. É muito bom. Legal, boa. Inclusive a moça que eu ouvi, né, a moça que narra no Audible, a menina, eu não sei se ela é atriz, eu não sei, acho que tem que ser, né, pra fazer audiobook, eu acho que tem que ser Sim, atriz. sim, tem que ser, tem que ser. Ela é a protagonista. Ela entregou tudo. Eu Interpretação. tinha hora que eu queria tacar meu celular pela janela, de tanta raiva que eu estava da mulher. Maravilhoso. Deixa eu até ver aqui, ó, narrado por Rebecca Loman, a versão em inglês. Maravilhosa, maravilhosa. Ela, Rebecca Loman. de verdade, virou a Natalie, que é a protagonista do livro. Surreal, surreal esse livro. Cris, eu tô doido pra ler já, você já me falou agora, e eu acho muito interessante, porque teve um problema lá da Ballerina Farm na época, né, umas polêmicas e tudo, e esse movimento realmente ele é muito É daí performático, para o né. bueiro. É daí para o bueiro a história. Pode ir que você vai adorar. Amor. É surtada 5 estrelas pra mim, tá tudo É É certo. isso, fofoca da boa, tá valendo. Eu também. adoro essas Não, coisas, gente. o final é tipo explosão de cabeça. Já quero, dia 31 de agosto nas livrarias. Obviamente que eles foram espertos, que isso aqui vai pra Bienal, né, Bienal vai Com começar dia certeza, 4, então com já vão certeza. fazer a divulgação lá. E a autora deve vir para o Brasil, porque ela tá toda participante de coisas. Que legal. Então, vem aí. Interessante. E, ô Cris, essa questão da leitura depois desse boom aí de: "Ai, preciso performar, preciso produzir, preciso", e você se achou de volta depois. Você chegou a criar depois estratégias ou modular alguns hábitos que te ajudasse a manter a sua relação saudável com a leitura e, ao mesmo tempo, ali, alguma produção de conteúdo, até porque você tem uma produção de conteúdo muito grande, uma voz de relevância, e imagino que algumas coisas você fale, ainda não 100%, mas deva ter algum balanço ali do que você produz hoje. É, eu acho que, assim, também eu fui atravessada pela gravidez no meio desse Aham. processo, e aí realmente tudo virou um grande balaio de conteúdo em que cada hora eu tô falando de um negócio ali sem muito planejamento, assim, eu consumo, falo e tô tentando não me cobrar. Mas nesse momento que eu retomei, eh eh, eu tive um problema muito sério com o livro físico por causa do Kindle. O Kindle me deixou realmente muito viciada no Kindle. E aí isso me deu uma incomodada, assim, sabe, eu do tipo: "Nossa, eu estou", por mais que seja um dispositivo de leitura, ainda assim, eu estava viciada em algumas características dele, como o percentual de leitura. Me incomodava muito ler um livro físico e não ter o percentual de leitura, por exemplo. Essa pequena característica começou a me incomodar. Então eu tentei tirar um pouco o Kindle da minha vida, nesse momento ali de retomada, porque aí eu não estava conseguindo ler físico, né, falei: "Bom, vou ficar tentando até eu conseguir". E aí fiquei deixando o livro meio que na minha cabeceira, assim, para eu ir pegando, tal, porque o Kindle é muito facilitador mesmo, né. Sim. A minha pia da cozinha tem uma janela na frente, assim, bem colada, assim, na pia mesmo, então, para eu lavar a louça, eu lavo a louça olhando para a janela. E aí eu botava o Kindle ali e ia lendo enquanto eu lavava a louça, olha isso, tipo, lavar a louça deixou de ser chato, Mano, muito louco, eu né. estava lendo. Tipo, tomar banho, eu levava o Kindle para o banho, pra botar na janelinha também do banheiro e ficar Nossa, lendo. gente. É, não, estava demais. Estava demais, entendeu. E aí, o livro físico não dá muito pra você fazer isso, como é que eu vou levar ele para o banho? Não dá. Como é que eu vou botar na Aham. pia? Não dá, a água vai respingar ali. Então eu comecei a ir para o livro físico pra ver se ele me trazia de volta, sabe, para o hábito da leitura. E E aí eu voltar a vi fazer uma coisa só, né, que seria só a leitura é. e não fazer a leitura junto com outras coisas. Exato, porque hoje em Exato. dia a gente tem disso, né, de querer Sim. otimizar o nosso tempo. E aí a gente ferra o nosso cérebro, né, fazendo isso. Então foi isso, acho que o livro físico, voltei às origens, entendi o que eu gostava, e aí voltei a marcar livro, que é uma coisa que eu gosto muito, eu não sou da seita contra a marcação de livro, então
foi ele que me trouxe de volta para o meu hábito de leitura. Muito bom. Não, eu também acho, Cris, eu não sei se você tem essa percepção, eu já falei com a Di sobre isso. Eu tenho a impressão que no Kindle a gente lê mais rápido. Eu não sei Muito, a por gente quê. pula muita Isso, frase. gente, todo mundo que Sim, eu pergunto, as pessoas assim: "Não, gente, eu leio mais rápido mesmo". E Sim. assim, eu acho que não sei se é pelo formato da tela, eu nunca entendi por que mas de fato a gente lê mais rápido. Eu acho que é leitura dinâmica, eu sabia? Por acho que causa é. de tela. Eu Eu acho também que ninguém acho. lê de 100% no Kindle. É a percepção que eu tenho, Hum. assim. Tipo, no livro você não consegue, embaralha. Eu tento É, pular, é verdade, é embaralha. verdade, é No verdade. Kindle O não. que eu tenho feito, Cris, que é uma coisa que eu gosto muito de audiobook também, né. E eu tô ouvindo agora, e lendo junto o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né, Maravilhoso. e eu tô adorando, assim, eu falei pra Di, de ontem pra hoje eu já li 40%. Eu tô assim, Bibiana e não sei quem, tô viciado. De que E aí o narra que é que eu esse? faço? É a Zezé Mota. É muito bom, é muito Maravilhoso, bom. né. Ela é muito maravilhosa. E aí eu fico com o Kindle, né, porque eu não tenho ele físico, e aí eu uso o Audible, então assim, eu fico dizem que é shadow reading, né, quando você tá É. ouvindo e lendo ao mesmo tempo e tal. Então isso pra mim é até um exercício de atenção, porque senão e assim, e de fato é, porque qualquer coisinha que eu vire, eu já perdi o fio da meada, então Já eu tenho que perdeu. voltar. Aham. Então pra Sim. mim, assim, tá sendo uma experiência ótima, porque eu não tô nem prestando atenção no trânsito, se eu tô de pé no busão ou não, então pra mim tá sendo muito bom. Eu tenho a Gostei. sensação de que as leituras no Kindle eu não Então, absorvo direito. E eu acho também que é por essa questão da leitura dinâmica. é, pois é. Eu leio bem, assim, dias que eu preciso trabalhar presencial aqui em São Paulo, eu acabo levando o Kindle até por conta do peso e tal, e aí eu sempre leio na rua no Kindle. Mas eu priorizo ler no Kindle mais, tipo, farofa, assim, os romancezão, os clichêzão, as coisas, porque eu sei que eu não vou absorver direito o que eu tô lendo ali, porque eu acabo entrando nessa loucura aí dos percentuais da leitura e eu vou embora, e Sim. aí eu tenho essa sensação de que eu não absorvo direito. Eu cheguei a tirar esse negócio do percentual e do número da página, assim, do Kindle. Tem como você ir tirando, né, as Eu coisinhas. tiro, depois eu Eu cheguei a volto só tirar na hora também. de registrar no aplicativo a leitura. É, sim. Que eu sou virginiana, eu gosto de ter o acompanhamento das minhas leituras, entendeu? Faz sentido. E pra gente fechar esse bloco, o que você diria pra quem está nos ouvindo que sente que a leitura virou uma obrigação? Vai viver. Vai Deixa de ser viver. louca. Larga o livro e vai viver. Depois você vai sentir saudade do livro e vai voltar para ele. Mas não fica com essa de ter que ler tudo que tá todo mundo lendo, ter que saber tudo que tá todo mundo falando, sabe. Tipo, eu acho que a internet, a rede social mesmo, ela trouxe esse senso não, essa obrigação de pertencer à conversa. Eu acho que Sim, performar a conversa é maior até do que essas outras performances que tem em rede social, assim, das pessoas não poderem falar tipo essa minha amiga, que tá há 2 meses esperando eu terminar o livro, e ela toda vez, assim, que eu postava o livro nos stories e falava assim: "Gente, leiam esse livro", ela vinha: "Já terminou?" Eu falava: "Ainda não, calma que quando eu terminar eu te aviso". Então ela tá ali pacientemente esperando esses 2 meses. E aí eu fiquei pensando, além de eu saber que era um livro bom que eu queria ler, eu tinha uma pessoa esperando para conversar comigo. Isso deveria ter me deixado ansiosa, deveria ter me deixado com pressa para terminar de ler o livro logo, mas não deixou. Então eu acho que falta um pouco dessa liberdade de você fazer as coisas no seu tempo, no seu ritmo, para os seus objetivos pessoais de leitura, sabe. Às vezes você, mesmo sendo um criador de conteúdo literário, você vai ler um negócio que não vai te dar vontade de falar sobre isso. E tá tudo bem, você não precisa falar só porque você é um criador de conteúdo literário. Tipo, eu sou criadora de conteúdo originalmente de entretenimento, de cultura pop, e nem tudo que eu vejo vira vídeo, nem tudo que eu vejo vira um post no site, sabe. Às vezes eu vejo porque sim, porque estava ali, eu vi e foi bom pra mim e eu falo: "Ah, e se eu quiser falar disso eu falo, não preciso sair correndo agora pra falar". Então eu acho que falta um pouco dessa tranquilidade de você ter hábitos pra você, e não para os outros, sabe. e Sim. Cris, que é engraçado isso, o público leitor, que deveria ser muito mais gentil, mais empático, é o público que mais cobra
e que mais exclui. Eu sinto muitas vezes, eu falo isso porque eu nem entro no Threads, tá, gente, no Instagram, porque dizem que ali É um umbral. é o fosso dos dragões, assim, literalmente. Sim. Como é que é? É o inferno de Dante, assim. Então eu nem entro lá, porque literalmente as pessoas criam umas coisas que é o tribunal das minúsculas causas que, assim, nem vale aqui a gente entrar no papo. E eu percebo, Cris, que é isso, por exemplo, no caso que você fez essa leitura desse livro, né, que tinha um hype em cima, a gente sabe disso, mas a pessoa que era mais importante para você comentar sobre ele, ela não estava te cobrando. Estava tudo bem, né? Tipo, É, você já terminou, tal. Mas não ficou assim, Cris, termina sim. logo aí, eu preciso falar sobre ele e tal. Gente, tá tudo bem, entendeu? O livro vai É ser lançado aqui no Brasil agora. Obviamente que quando lançar eu vou querer ler também, a gente depois fala muito sobre bom. ele e tal. Mas eu sinto, Cris, que é isso, assim, as pessoas, quanto mais leitores, né, até influenciadores já fizeram isso. Eu já vi influenciador que, tipo assim, criou fama porque falou mal de um livro, e sempre era o mesmo livro. Todos os vídeos eram o mesmo livro. Eu falei: "Vira o disco, cara, tá tudo bem", sabe. Eu sinto que a comunidade literária, essa parte ela é muito tóxica, assim, muitas vezes, porque se É. você não tá lendo o que tá todo mundo lendo, como assim você não leu ainda? Meu, todo mundo já leu esse livro. Eu Se acho você não que terminou disso que você está dizendo, eu acho que tem algumas gerações, né, diferentes vendo na internet, assim. E eu acho que a geração millennial, né, que é a minha geração, de vocês que é também, nossa também. é uma geração a gente leu sem internet, a gente aprendeu a ler sem internet. Sim. Sim. Então, a gente lê pra gente mesmo, porque foi assim que a gente aprendeu a ler, Uhum. pra gente. Eu acho que essa galera que começou a ler em rede social, tipo, ler literatura mesmo para rede social, para performar a rede social, é uma galera que ela não tem muito o senso crítico do que é importante para ela. Porque é isso, é uma geração que nasceu nesse pensamento de coletividade, né, de que tá todo mundo vendo a mesma coisa, todo mundo fazendo a Uhum. mesma coisa, todo mundo, eh, criando uma regra para alguma coisa. Então Perfeito. você tem tudo, tipo: "Ai, você quebra a lombada do livro ou não quebra?". Eu quebro a lomba nossa, você Aí quebra o a lombada. plástico da embalagem do livro O Shrink, né, do livro. tipo, é cada pauta que eu falo: "Gente". Isso, eu fico: "Não é possível". Que de tudo que você podia me perguntar no universo, você perguntou se eu quebro a lombada de um livro. Não Você entra na sabe minha qual que é o cabeça. nome disso, né, Cris? É tempo. Falta de problema, falta de boleto. É, É falta de falta de boletos e boleto. tempo, cara. Gente, eu falo, gente, a galera entra numas discussões que Nossa, eu fico assim. não dá. Não, teve um tempo atrás, acho que foi ano passado, que cancelaram a Ellie Hazelwood, porque ela criticou, não sei se foi o Gay ou o Pita, num evento. Ai, gente, juro. Gente, vocês Assim, estão vai bem, viver, cara? vai Vamos todo mundo viver. viver! O mundo em guerra aí, galera, pelo amor de Deus. É isso, não tem condições não. Tá tudo bem, caras. Cris, pra gente fechar o nosso bloco aqui, a gente queria Hum, que você indicasse 3 livros que todo mundo precisa ler pelo menos uma vez na vida. tá. E seria aquela Histeria, que é nada Bons obcecada. Tempos. Bons tempos, chega em breve. Ensaio sobre a lucidez, do Saramago. Eu sou muito obcecada nesse livro, porque ele me ensinou política muito didaticamente, e desde então eu olho para todo o processo de eleições e tudo com um outro olhar, assim, tá. É um livro que me ensinou muito. Eu gosto muito de Saramago, então botaria tudo de Saramago aqui, Ensaio sobre a cegueira, todos eles. Amo Uhum. muito o autor. E deixa eu ver um terceiro livro. Eu indicaria claramente Dom Casmurro ou Jane Austen, mas eu sei que não é para todo mundo. Deixa eu ver, porque é muito específico de gênero, né, e não Sim. necessariamente as pessoas vão gostar. Ai, calma, deixa eu ver o terceiro. Calma, uma hora vem. Ai, gente, que dificuldade. 1984. Do Acho que George Orwell. 1984 também é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente hoje em dia. Essa moda que tá virando aí de Reality shows e e de tudo, né, na política e tudo, essa obsessão de e em rede social também, né, de você ter, essa sensação de que tá todo mundo te observando o tempo todo, de que existe uma performance que você precisa se encaixar para sobreviver.
Eu acho que 1984 tem muito a ensinar a quem pensa, a quem tem o como é que fala? O pensamento direcionado por rede social, assim. Então foi Exatamente. Histeria, Ensaio sobre a Lucidez e 1984. Perfeito. Depois a gente vai divulgar lá no nossos stories também, Cris. Quando a gente lançar o seu episódio, a gente lança durante a semana ali os indicados do convidado, tá Mas bom? se quiser ler Jane Austen também leia. Aquelas, né. Leiam também Jane Austen, leiam Sim. também Pedro Bandeira, né, Cris, Pedro que Bandeira, Dom Casmurro, de Machado de Assis, leia livros brasileiros. por favor, gente, literatura nacional sempre muito boa. Hum. Cris, nosso episódio infelizmente está chegando ao fim, mas a gente Eu queria te amei. agradecer demais a sua participação aqui. Para mim, é de verdade um sonho estar falando com você aqui no podcast e espero que seja a primeira de muitas ainda. Sim, me convide. Vou Querendo te falar mal de alguma convidar. coisa ou falar bem. Não, sempre. Vamos falar bem, vamos falar mal, vamos falar de bons tempos, de como é que é Off Sim, Campus, né, de também que a gente tá na vibe agora. sim. Enfim. Ó, quando vocês forem ler Bons Tempos, depois que vocês terminarem, a gente pode falar sobre ele. Sim, Eu vou ficar que nem minha amiga, eu vou ficar 2 meses esperando vocês lerem. Cris, acabando a Bienal, que com certeza vai eles vão Leia. trazer, eu vou comprar na Bienal. E assim eu vou ajudar a Rocco, vou comprar na Sim, Bienal, ela e aí a precisa. gente eu já vou ler pra gente poder falar sobre ele aqui no podcast, tá Faça bom? isso. Cris, Combinado. brigadão, viu? Manda um abraço para o Panda, um beijo para o Pode Abelzinho, e quem sabe a gente se vê na Flip, mas eu te mando mensagem. Sim, sim. E a todo mundo que for na Flip ou na Bienal, porque eu acho que eu devo ir também, a todo mundo que for na Flip, na Bienal, tipo, vamos falar de livro quando a gente se encontrar. É mais Sim. importante do que fazer a foto. Viu, Falando Emael? nisso, Cris, deixa suas redes sociais aqui pra gente. Tudo Cris e Panda, todos os Tudo Cris e lugares. Panda. Só Instagram, procurar Cris e YouTube. Panda. Sim, tudo Então Cris e tá Panda. ótimo. Cris, muitíssimo obrigada. Foi incrível o nosso papo. Você Acho quer que foi muito produtivo e muito divertido e conseguimos trazer aqui as pautas que a gente vinha conversando e foi bem legal. E espero poder gravarmos sobre outros assuntos com certeza. Eu Sim. comprei essa semana o box do Off Campus, tô naquela saga da série que eu falei, assistindo de novo em inglês e comecei a ler o primeiro livro. É outro esquema de pirâmide, porque olha a família É, inteira que o Eric eu Eunice está vi, escrevendo agora. eu vi. Vamos por partes. Mas é muito bom, é muito bom. Sim, legal. Pessoal, se você nos ouviu até aqui, não esqueça de seguir o arroba Amigos Livroscast lá no Instagram, no YouTube e no Spotify. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.